Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E nós estamos no mês de setembro, um mês em que existe uma campanha mundial de combate ao suicídio, o chamado Setembro Amarelo. E nesse mês nós estaremos falando um pouco sobre esse importante tema que é o suicídio. O suicídio é algo que nos tem preocupado de uma maneira muito significativa pelo aumento exponencial do número de pessoas que têm tentado praticar suicídio e muitos que têm alcançado êxito nessa sua tentativa. Existe no passado uma ideia de que a gente não deveria falar no suicídio, porque isso poderia estimular pessoas a praticá-lo. As pessoas poderiam, a gente poderia dar ideia à pessoa de que ela poderia vivenciar ou tentar praticar o suicídio se ela estivesse passando por problema. Essa é uma ideia bastante antiga, ela vem do século XVIII, lá na Europa. E inclusive as mídias, se nós pegarmos por exemplo a mídia televisiva, os jornais, eles têm toda uma forma de noticiar questões relacionadas ao suicídio justamente para se prevenir dessa situação. A questão é que esse é um tema muito importante e de alguma forma ele precisa ser abordado para alertar as pessoas, para que a gente possa se atentar com essa questão. Para vocês terem uma ideia, o suicídio hoje no mundo, ele é a segunda causa de morte na faixa etária que está aí mais ou menos entre os 15 e 25 anos de idade. Então, uma importante causa de morte na população, principalmente nos países em desenvolvimento, países como o Brasil, como os países da América do Sul, por exemplo, da África, da Ásia. Nesses locais, o suicídio nessa faixa etária tem sido uma causa muito importante de morte. Essas estimativas, elas são estimativas da Organização Mundial da Saúde, são dados já um pouco mais antigos, em que a gente teria cerca de 800 mil suicídios por ano, o que significa aí um suicídio a cada 40 segundos. Mas esses 800 mil, se espera que nesses próximos anos ele chegue aí a em torno de 1,5 milhão de suicídios por ano, porque isso vem aumentando de uma maneira muito significativa. No Brasil, a gente vê um aumento muito importante também. O aumento nas tentativas de suicídio ele cresce. A gente tem um aumento nos últimos anos aí de cerca de 300% nas tentativas de suicídio e a gente, no Brasil, tem estimado aí cerca de 10 mil mortes por suicídio ao ano, o que coloca nós aí, os brasileiros, entre os 10 os 10 países com o maior número de suicídios no mundo. Então chama bastante atenção para essa questão. Então é um tema que merece realmente um cuidado, uma atenção muito grande pelo impacto que ele pode causar. Um suicídio, quando ele é cometido, ele vai afetar uma quantidade muito grande de pessoas, a começar da própria família do indivíduo que comete o suicídio. Então toda a sua família certamente sofre um impacto muito significativo. Os amigos podem sofrer, os que trabalham próximo, que convivem próximo àquela pessoa. E quando o suicídio ele é praticado em ambientes públicos, ele pode chegar a afetar centenas de pessoas diante daquele momento. Então isso chama bastante atenção. E o ponto importante, o ponto fundamental sobre essa questão do suicídio é que o suicídio ele não é uma doença. Ele é considerado um transtorno multidimensional porque ele pode ter inúmeras
causas, inúmeros fatores que levam o indivíduo a cometer suicídio. Não necessariamente existe uma doença presente, mas é sabido que ele é prevenível em pelo menos 90% dos casos. E isso nos chama muita atenção, ou seja, é possível que nós consigamos ajudar as pessoas que estão pensando em cometer suicídio, ou quando nós percebemos. Mais adiante a gente vai conversar um pouquinho, não hoje, mas nos programas seguintes, sobre como que a gente pode detectar uma pessoa que está pensando em cometer suicídio. Existem sinais para isso, existem sinais que nos permitem identificar que alguém possa estar pensando, porque muitas vezes a pessoa não vai falar claramente que deseja cometer suicídio. Alguns anunciam, alguns falam, mas existem uma série de sinais que nos auxiliam a perceber, e é importante que a gente perceba isso, porque isso pode estar acontecendo com pessoas ao nosso redor, algum membro da nossa família, com algum amigo, com um vizinho, com alguém do nosso que trabalha conosco. E quando a gente detecta isso, é importante que a gente tente auxiliar aquela pessoa de alguma forma. Isso é o nosso papel, como cristão, praticando, vivenciando a caridade dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Quando a gente detecta que tem alguém precisando de socorro, muitas vezes essa pessoa, só da gente levar a palavra amiga, levar um conforto para ela, a gente pode mudar um desfecho bastante ruim que pode acontecer na vida dessa pessoa. Então é muito importante que a gente entenda isso. O suicídio ele é prevenível em pelo menos 90% dos casos. Então a gente precisa ajudar aqueles que estão vivenciando dramas íntimos bastante graves e que a gente possa fazer algo por eles. Na maior parte das pessoas que cometem o suicídio, geralmente, na maior parte, a gente realmente tem uma doença envolvida. Então o suicídio não é uma doença, mas em muitos que cometem o suicídio há uma doença presente. Que tipo de doença? Geralmente doenças de ordem emocional. Então a gente tem, por exemplo, transtornos de humor, que são os mais comuns, que é o caso do transtorno afetivo bipolar, da depressão, que são pessoas que muitas vezes vivenciando esse adoecimento nesse aspecto, com o transtorno afetivo bipolar, com a depressão, acabam cometendo suicídio diante do sofrimento que esse tipo de enfermidade causa na pessoa. Outro importante fenômeno de adoecimento que está associado com o suicídio é o consumo de drogas, tanto ilícitas quanto ilícitas. Então a gente vai ver muitas pessoas que são dependentes de álcool, muitas pessoas que são dependentes de outras drogas, como por exemplo a cocaína, o crack e outras que a gente pode observar. Elas realmente têm uma propensão muito maior a cometer suicídio, até porque o consumo dessas drogas, eles acabam tirando muito do que essas pessoas trazem consigo. E aí, então assim, muitas vezes elas perdem o convívio familiar por conta do consumo da droga, elas perdem o trabalho, elas perdem o autocuidado, e isso vai fazendo com que a pessoa ela preserva a sua crítica, embora ela não consiga controlar o consumo da droga, ela usa aquilo compulsivamente, mas ela preserva muitas vezes a crítica sobre aquilo que está acontecendo. Ela não vai perder a sua crítica, e isso faz com que ela caia num sofrimento muito grande, que ela perca o significado da sua vida. Então isso tem um fator bastante importante. Doenças orgânicas crônicas também estão associados a uma maior taxa de suicídio, como por exemplo pessoas que têm câncer e que muitas vezes têm dificuldade de lidar com aquilo, doenças que são incuráveis e que vão progredindo e fazendo com que aquela pessoa cada vez mais tenha perdas importantes na sua vida, a perda da sua independência, da sua capacidade. Então isso também está associado com tentativas de suicídio. E a gente tem situações outras
que não são doenças, mas que geram muito sofrimento, como por exemplo o desemprego, a violência física e mental, o preconceito, muitas pessoas que sofrem preconceito, discriminação, conflitos pessoais, perda de entes queridos. Tem inúmeras situações que estão vinculadas aí a pessoa buscar o suicídio de uma maneira bastante significativa. E a pergunta que nós fazemos é, mas por que tem aumentado o suicídio, né? Por que isso está aumentando de uma maneira tão importante? E aí nós relembramos um texto que foi escrito por Kardec e que está no livro Obras Póstumas, um texto que se intitula As 5 Alternativas para a Humanidade. E ali Kardec, nesse texto, ele coloca 5 caminhos que a humanidade poderia seguir mediante os valores que nós alimentaríamos em nós, na nossa sociedade, nas crianças, na formação dos futuros cidadãos, né, dos futuros habitantes encarnados aqui deste planeta. E uma dessas alternativas que o Kardec coloca lá é a alternativa materialista, ou seja, o que aconteceria com a humanidade se nós fôssemos materialistas, se esses fossem os valores que predominassem na nossa sociedade. E quando a gente lê o texto do Kardec, chama muita atenção porque parece que Kardec foi até um premonitor, parece que ele estava prevendo o que iria acontecer, porque quando a gente lê o texto sobre o materialismo, a gente vê Kardec descrevendo muito dos problemas que nós vivemos nos dias de hoje, na sociedade atual. E por quê? Porque a nossa sociedade atual, infelizmente, adota muito mais valores materiais do que valores espirituais. Esse é um assunto bastante longo para entender por que isso aconteceu, mas embora a gente tenha, por exemplo, se aqui no Brasil, vamos tomar o Brasil como exemplo, o Brasil é um país que 92% da nossa população tem uma religião, tem algum tipo de crença, algum tipo de ideia de vida após a morte, ou da existência de um ser superior, ou seja, são pessoas que têm ideias consigo de que não são assim pessoas, não são ateus, não são totalmente materialistas. Porém, o que acontece? Embora haja uma prática religiosa muito grande no Brasil, o que se perdeu muito ao longo do tempo, e isso não é um fenômeno só brasileiro, mas é um fenômeno mundial, foi a espiritualidade de cada um. Nós perdemos essa espiritualidade. Por quê? E isso decorre do estilo de vida que nós adotamos. Então hoje a gente tem temos um estilo de vida que ele é muito apegado, muito focado nas questões materiais. Então a nossa vida ela é repleta de bens de consumo, porque isso foi aumentando gradativamente com o tempo, conforme a humanidade foi se desenvolvendo. Hoje os bens de consumo eles são bastante amplos, então as pessoas elas têm muito desejo em ter as coisas, então elas querem ter a casa mais bonita, o melhor carro, elas querem ter a televisão maior que existe, eles querem ter o aparelho celular mais avançado, o computador mais avançado, é o som para ambiente da casa que é o melhor que tem. Então assim, as pessoas vão, elas querem fazer as viagens mais interessantes, para os lugares mais longínquos, obviamente tudo aquilo que agrega valor material e que obviamente não é acessível para toda a nossa população. São poucos os que vão ter disponível ter tudo. A nossa população, na grande maioria, no mundo todo, ela vai ter muitas limitações, nós não temos acesso a tudo isso. E isso faz, obviamente, com que gere muita frustração, muito desgosto diante das coisas. E aí vem essa questão da perda dessa espiritualidade, ou seja, quando a gente fala espiritualidade, a gente está falando do sentido da vida.
de um significado existencial. E que nessa vida corrida que a gente carrega, que a gente leva no mundo de hoje, a gente para muito pouco para pensar qual é o sentido da minha vida, por que eu estou aqui, o que nós estamos fazendo, qual que é o nosso objetivo aqui. E a doutrina espírita, ela nos ensina isso de uma maneira muito enfática e muito clara, muito objetiva, que todos nós que estamos aqui encarnados, nós temos um objetivo claro da existência. Todos nós estamos aqui para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E que na nossa existência física, nós vamos enfrentar uma série de dificuldades, uma série de problemas. E que esses problemas representam oportunidades para o nosso desenvolvimento, para a nossa melhoria, e que a gente não deve esmorecer diante deles, mas a gente deve ser resiliente, aceitar o problema e encontrar as ferramentas para poder lidar com aquilo ou resolver aquilo se for algo passível de resolução. Mas nós devemos ter um comportamento mais, vamos dizer assim, a gente deve tomar mais as rédeas dessas situações. Acontece que nós estamos nos distanciando, o nosso comportamento do dia a dia, ele se distancia disso. E isso não só para os espíritas estou dizendo, mas para os praticantes de todas as religiões. Isso porque de toda religião, de alguma forma, ela vai tentar trazer um conforto para aquele indivíduo, uma paz para ele mesmo nos momentos difíceis, uma força para que ele possa vencer aquilo. E esse afastamento, essa perda da espiritualidade, ela faz com que a gente recaia sobre essas condições que nos conduzam mais à prática do suicídio. Então, esse é um ponto muito importante. Existem hoje inúmeros estudos científicos que vêm mostrar que a vivência religiosa e a vivência da espiritualidade do indivíduo, ou seja, os valores, as crenças que ele traz consigo, eles são fundamentais para você prevenir o suicídio. Muitas pessoas conseguem realmente evitar esse caminho e impedir esse caminho quando eles vivenciam mais a sua espiritualidade. Então como eu comentei, a gente tem inúmeros trabalhos publicados aí em grandes revistas científicas que hoje demonstram a importância do desenvolvimento da espiritualidade no indivíduo. E a doutrina espírita, ela é um manancial para que a gente possa compreender a nossa existência e buscar agir conforme aquilo que Jesus nos ensinou, de uma maneira segura para caminharmos na nossa vida, buscando enfrentar e superar as dificuldades do caminho. Fica aqui para a nossa reflexão. Semana que vem nós continuamos com esse tema, trazendo outros aspectos sobre a questão do suicídio. Uma ótima semana a todos, que Jesus nos abençoe.